Nós vamos meditar na palavra do Senhor, e eu quero convidar você em casa a abrir comigo a sua Bíblia na terceira epístola de João, lá no final do Novo Testamento, próximo do Apocalipse. Nós vamos ler a terceira epístola do apóstolo João. Nós lemos recentemente essa carta, nossa devocional diária, já entramos aí no livro do Apocalipse, né? E vamos caminhar até o final desse mês, com a graça de Deus, lendo o livro do Apocalipse. Mas lemos recentemente a terceira carta de João, e eu quero compartilhar algo com os irmãos, baseado nessa carta. A palavra do Senhor nos diz aí, terceira epístola de João, terceira carta de João: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Eu queria pensar nessa noite sobre o seguinte tema: movidos por causa do nome. Movidos por causa do nome. Esse nome que está aí no versículo 7, né? Pois por causa do nome foi que saíram, nesse nome com N maiúsculo, né? O nome sobre todo nome, que moveu irmãos no primeiro século a anunciarem o Evangelho de Jesus, o nome glorioso do Senhor Jesus. Eu quero então pensar sobre esse tema, movidos por causa do nome. Irmãos, essa carta ela foi escrita no mesmo ano das demais epístolas de João, por volta do ano 90, depois de Cristo, né? Um pouco antes da perseguição movida por Domiciano, que aconteceu no ano 95. Na segunda carta, nós percebemos que a motivação de João foi chamar atenção a respeito dos falsos mestres que viajavam de cidade em cidade, disseminando heresias. Então, a segunda carta, João está preocupado com a questão dos enganadores, né? Na segunda epístola de João, no versículo 7, ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne.
Assim é o enganador e o anticristo. O João já falava do anticristo, de um espírito anticristão, que se manifestava aqui nesse caso através das heresias, combatendo a verdadeira fé em Cristo. Então a motivação da segunda carta foi um alerta sobre a questão dos falsos mestres, o perigo de recebê-los em casa. João vai falar de hospitalidade na segunda carta e na terceira carta, sempre recomendando a prática da hospitalidade cristã, mas alertando sobre o perigo de receber aqueles que não trazem a mensagem genuína do Evangelho, aqueles que não levavam a mensagem do Evangelho. João, então, está tratando disso na segunda carta. E na terceira carta, ela foi motivada por uma oposição interna, causada por um líder, chamado Diótrefes. Nós vimos isso aí a partir do versículo de número 9, ele tinha uma sede por liderança, por poder, e prejudicava a tarefa dos mensageiros cristãos associados aí com os esforços missionários do apóstolo João. Mas em ambas as cartas, nós vemos a ameaça ao amor cristão. Na segunda carta, o problema era a heresia. Na terceira carta, o problema era a ambição para o poder, ambição por uma posição de liderança, sem discernir o que é ser um líder cristão. A liderança no reino de Deus, ela é marcada pelo serviço abnegado, pelo amor, por esse amor genuíno de entrega, que se preocupa com o outro, que manifesta-se no amor ao próximo, no amor ao irmão. E João, então, ele vai estar tratando disso aqui na terceira carta, sobre esse perigo. Eu quero, então, de uma forma breve, destacar 3 palavras para nossa melhor fixação dessa epístola. De uma forma bem simples, bem objetiva, 3 palavras para nós podermos guardar bem do que João está tratando aqui. A primeira palavra é propósito. São 3 palavras que começam com a letra P: propósito, privilégio e perigo. Então, primeiro P aí, propósito, e é o que nós encontramos no versículo 7, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. João está dizendo que algumas pessoas, no primeiro século, saíam para pregar o Evangelho, e o texto diz que eles fizeram isso por causa do nome de Jesus. Não saíram em causa própria, não saíram para defender uma ideologia humana, mas saíram por causa do nome. Eles foram movidos por causa do nome, que está com N maiúsculo, por causa do nome do Senhor Jesus. É o que nós lemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos, capítulo 5, versículo 41, quando os apóstolos sofreram açoites, foram presos, apanharam bastante, sofreram muito, mas eles se consideraram felizes, dignos, alegres por sofrerem, por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por causa do nome. Atos 5, 40 e 41. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Veja a reação deles, versículo 41, Atos 5, 41. E eles se retiraram do sinédrio, a liderança judaica, composta ali por fariseus, saduceus, ali, a liderança realmente religiosa. Eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Versículo 42, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Era esse o nome poderoso, o nome glorioso. O único nome, diz aqui em Atos capítulo 4, versículo 13, por isso essa motivação desses primeiros cristãos, lá no início da igreja primitiva,
Por que eles anunciavam esse nome? Atos 4, no versículo de número 13, nós encontramos, versículos 11 e 12, a resposta. Este Jesus, Atos 4:11, é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eles saíram por causa desse nome, é o que João diz, no verso 7, por causa do nome foi que saíram, porque eles conheceram Jesus, conheceram o Evangelho transformador de Cristo, foram perdoados, reconciliados com Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus, e isso os motivava, essa mensagem os levou adiante, inspirou aqueles cristãos. Essa é a nossa causa, amados irmãos, essa é a nossa principal causa no mundo, por causa do nome foi que saíram, esse nome nos mobiliza, movidos por causa do nome, movidos pela verdade do Evangelho que mudou a nossa vida. A palavra do Senhor diz que nós fomos salvos pela graça de Deus, nós estávamos mortos nos nossos pecados, éramos escravizados pelo pecado. A nossa mente, o nosso coração, eles agiam contra os valores de Deus. Nós temos uma inclinação natural para o pecado, mas Deus nos regenerou em Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito, nos regenerou no seu Espírito a partir da obra de Jesus, melhor dizendo, e agora nós temos vida nova, e agora nós temos uma nova identidade, nós somos de Jesus, nós servimos ao Senhor, nós somos testemunhas de Cristo. Quem foi alvo da graça de Deus se transforma agora em instrumento da graça de Deus. É isso que João está dizendo. Por isso a primeira palavra que eu destaco nessa carta é propósito. O que motivou aqueles cristãos a saírem? João diz no verso 7, 3 João verso 7, por causa do nome foi que saíram. Esse nome tem impulsionado milhares e milhares de pessoas no mundo todo a saírem. Por que a saírem? Porque esse Jesus, o próprio Senhor Jesus disse a nosso respeito, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos um povo enviado por Deus ao mundo para anunciarmos essa verdade, essa palavra transformadora, essa palavra que não está algemada. Vidas nesse tempo difícil de restrição estão conhecendo a Cristo, estão se convertendo ao Senhor, louvado seja Deus por isso, por causa desse nome poderoso, nome sobre todo nome. Será que nós temos saído por causa desse nome? Será que esse nome tem sido realmente o grande motivador de nós vivemos nesse mundo? Essa é a nossa verdadeira causa, esse é o nosso verdadeiro moto. A nossa motivação nesse mundo é anunciar esse nome, doce nome de Jesus, nome que representa a sua pessoa. O nome representa a pessoa, nome temido no céu, na terra e debaixo da terra. Em Lucas capítulo de número 10, aqueles 70, alguns comentaristas falam 72, que voltaram, receberam uma missão do Senhor Jesus, saíram pregando o Evangelho e viram coisas maravilhosas acontecendo, vidas sendo curadas, libertas da opressão de Satanás. E aí em Lucas 10, de 17 ao 20, eles estão voltando da missão e vão trazer um relatório ao Senhor, e eles começam a se alegrar, e aí o Senhor diz assim: olha, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem pelo meu nome, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, estão arrolados nos céus. Os espíritos se submeteram a eles por causa do nome de Jesus. Esse nome é respeitado, querido. É o nome daquele que veio a esse mundo,
viveu nessa terra de maneira santa, nunca pecou, foi à cruz, morreu injustamente por nós, seu corpo não viu corrupção, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e virá nos buscar, e virá para reinar nesse mundo. Esse nome é sobre todo nome, e por causa desse nome nós devemos sair. João diz, por causa do nome, esse era o propósito daqueles homens, por causa desse nome eles saíram para levar a mensagem transformadora do Evangelho, que tem transformado tantas vidas, tantas famílias, ainda nos nossos dias, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é Cristo, o coração do Evangelho é a obra de Cristo, desse nome poderoso e glorioso. Eu quero avançar. Segunda palavra para nós resumirmos essa epístola. A primeira é propósito, a segunda é privilégio. O segundo P, privilégio. Versículo 8, João diz, portanto, devemos acolher esses irmãos. Que irmãos? Esses que saíram por causa do nome, missionários, evangelistas, itinerantes no primeiro século, que saíam para evangelizar. João diz, devemos acolher esses irmãos. E aí ele diz, por quê? Qual é a finalidade? Para nos tornarmos cooperadores da verdade. Aleluia! Aqueles irmãos, quando praticavam a hospitalidade, quando recebiam aqueles obreiros em suas casas, diz o apóstolo João que eles estavam sendo cooperadores da verdade. Irmãos, nós temos esse privilégio de participarmos dessa obra. Além de Deus ter sido gracioso conosco, nos salvando, nos resgatando do domínio das trevas, nos tirando da condição de perdidos para salvos, trazendo-nos à salvação, chamando-nos à salvação, através da pregação do Evangelho, nos regenerando, nos selando com o Espírito Santo, além desses privilégios todos, escrevendo o nosso nome no livro da vida, Deus ainda nos acrescenta o privilégio de podermos participar dessa obra. Uma obra que tem repercussão na eternidade. Aleluia! A causa do Evangelho não termina aqui, não termina nesse mundo. Quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus e o Espírito Santo opera através da pregação da palavra, aplicando a verdade de Cristo, a obra de Cristo num coração, e essa vida é renovada, é restaurada, é perdoada, é reconciliada com Deus, essa pessoa vai viver na eternidade com Cristo. Por isso, privilégio. João está dizendo que privilégio quando nós acolhemos os missionários, quando recebemos esses que saíram por causa do nome, quando nós oramos por eles, quando nós ofertamos, e nós também somos missionários no mundo. Mas no caso aqui da carta, João está falando dos missionários itinerantes do primeiro século. Ele está escrevendo a Gaio e aos irmãos, mostrando-lhes o privilégio que eles tinham de se tornarem cooperadores da verdade. Quem ama a Cristo, ama a missão de Deus na terra, e se torna cooperador da verdade, através do testemunho pessoal, através do apoio, do encorajamento, da intercessão, das ofertas, da hospitalidade, usando a sua influência na sociedade, sempre colocando os recursos dados por Deus a favor do reino de Deus. Irmãos, é muito triste quando pessoas negligenciam os recursos dados por Deus e não os colocam a favor do reino de Deus. Nós vivemos num mundo cujo princípio regulador é o princípio da acumulação. Mas o cristão, ele pensa diferente, a sua cosmovisão é diferente. Nós entendemos que os recursos de Deus, eles precisam estar a favor do reino de Deus. Há um tempo atrás eu li uma pesquisa falando da igreja nos Estados Unidos, contexto norte-americano. Um instituto de pesquisa cristão chegou à conclusão que à medida
em que os cristãos enriqueciam, as suas ofertas missionárias reduziam-se, eram reduzidas. E nós lamentamos que isso aconteça, e possivelmente seja realidade também aqui no nosso contexto brasileiro. E nós precisamos refletir nisso. Os recursos de Deus estão a favor do reino de Deus, do Evangelho de Deus. É óbvio, irmãos, que o Senhor é o dono de todas as coisas, mas dentro da sua soberania, Ele estabeleceu o princípio da mordomia, ou seja, nós o servimos com aquilo que Ele nos dá. E João está dizendo, irmãos, quando os irmãos abrem as suas casas, recebem os missionários, os encaminham, e ele continua recomendando, falando a Gaio aí, percebam, no versículo 6, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, os irmãos testemunhando a respeito do amor de Gaio por eles, bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, encaminhando-os por modo digno de Deus na sua jornada, na jornada missionária. Quando você ora pelos missionários, quando você oferta para a obra missionária, para o trabalho de Deus, no geral, seja no âmbito local ou fora da realidade local, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, nós nos tornamos cooperadores do Evangelho. Por isso, o segundo P é privilégio. Privilégio. Era isso que Gaio fazia, a quem João escreveu essa carta, alguém a quem o apóstolo João desejou bem-estar físico e espiritual. Ele abre a carta dizendo isso. Versículo 2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João percebeu um bom testemunho de Gaio como cristão, como um discípulo de Cristo e também como alguém que tinha um relacionamento próximo a João, como se fosse alguém discipulado pelo apóstolo João. E João tem essa alegria em desejar que Gaio tivesse prosperidade e saúde, crescimento, desenvolvimento, progresso, assim como é próspera a tua alma. Será que a nossa alma é próspera? Será que nós temos generosidade no coração, gratidão, em servirmos aquele que deu a vida por nós, em participarmos da obra, sermos participantes, cooperadores? Cooperar é operar junto, é trabalhar junto, reconhecermos o privilégio de termos sido salvos por Jesus e agora participarmos dessa obra. Que coisa maravilhosa! E é isso que João está destacando aqui nessa carta. Mas há um terceiro P. Propósito, saíram por causa do nome, privilégio, de nos tornarmos cooperadores, mas o terceiro P é o P do perigo. Perigo. Percebam o que João fala de Diótrefes. Versículo 9, João diz que ele era alguém que gostava de ter a primazia. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O perigo de confundirmos o que significa servir a Deus numa igreja local. Diótrefes achava que ele era o dono da igreja, achava que ele era o dono da igreja. E veja o que ele fazia, diz o versículo de número 10, na segunda parte: e não satisfeito com estas coisas, proferindo palavras contra nós, diz a primeira parte, João diz na segunda parte do verso 10, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Perigo. Alguém que se perdeu no meio do caminho, alguém que não apoiava a cooperação do Evangelho e nem participava, e impedia aqueles que queriam cooperar
com a expansão do Evangelho. Podemos dizer que era um falso obreiro, uma pedra de tropeço na obra de Deus, gente que se acha dona da igreja. E eu quero dizer aos irmãos que a igreja já tem dono, o dono é aquele que comprou, o dono da igreja foi aquele que pagou um preço por ela, e o preço é o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. O apóstolo Pedro diz na primeira carta, que nós fomos comprados não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, o sangue de Cordeiro, sem mácula, sem defeito. A igreja tem um dono. Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo escrevendo aos líderes da igreja no primeiro século, lá em Mileto, ele fala o seguinte: olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, tende cuidado, né, convosco, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, da igreja a qual ele comprou com o seu sangue. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20 e 28. A igreja já tem dono, é aquele que pagou o preço por ela. Todo cristão, ele só é cristão porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus. E nós precisamos enxergar o privilégio de servirmos ao Senhor. E aqui o perigo é de alguém perder a essência do que é o serviço cristão. Qual é a nossa referência de serviço cristão? O exemplo de Jesus. Marcos 10, 45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então, liderança no reino de Deus, na igreja, é serviço. Serviço humilde, abnegado, amoroso, entregue, generoso. E aí João diz a Gaio, no versículo 11, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. E aí há uma palavra muito, muito dura no versículo 11, aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Não é interessante? Depois de falar da atitude de Diótrefes, de que ele impedia os irmãos de receberem os missionários e ainda os expulsava da igreja, João diz, olha, como diz um amigo meu, não precisa nem fazer o teste de DNA, isso aí nunca nasceu de novo, não é a atitude de alguém que conhece a Deus. João diz, aquele que pratica o bem procede de Deus, porque Deus é amor. Quem conheceu o amor de Jesus, daquele que diz a Escritura, que saiu por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Atos 10, 38, aquele que veio para servir, aquele que veio para convidar as pessoas a irem até ele, receberem alívio, receberem transformação. Quem está motivado pelo Espírito de Cristo, tem um coração de servo, tem um coração de servo. Então, amados, numa pequena epístola, nós aprendemos muitas lições, e nós precisamos, então, pensar sobre elas, né? O que essas três palavras significam para nós? Propósito, o primeiro P que eu falei, amamos a Cristo e a missão de Deus no mundo. O verso 7 diz, por causa do nome foi que saíram. Esse é o nome que está sobre nós, esse é o nome que foi invocado sobre nós, o nome do Senhor. Sobre nós repousa o Espírito do Senhor, é o que Pedro diz na sua primeira carta, né? Sobre nós repousa o Espírito de Cristo. No versículo 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14 até o 16, 1 de Pedro 4, 14 e 16, se pelo nome de Cristo sois injuriados, vejam, pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, aleluia.
propósito, saíram por causa do nome. Que nosso propósito nesse mundo seja de fato adorar a Deus, servi-lo, testemunhar do amor de Cristo a todas as pessoas, a toda criatura, em nome de Jesus. O segundo P, privilégio. Temos enxergado o privilégio que é poder cooperar com a verdade, cooperar com o Evangelho. Nós precisamos discernir isso. Deus tem nos dado o privilégio de sermos cooperadores do Evangelho, encorajando, recebendo pessoas, contribuindo, servindo. E por último, o perigo, o perigo de perdermos de assumirmos uma visão errada do que é ser líder, de poder servir as pessoas, ao invés de servir, sermos impedimento, sermos pedra de tropeço. Que o Senhor nos livre disso, em nome do Senhor Jesus. Quero concluir pensando ainda que João diz no texto que ele amava Gaio na verdade. Versículo 1, presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amar na verdade, amor verdadeiro, amor firmado na verdade do Evangelho. Isso nos fala da nossa comunhão em Cristo. Não é um amor conivente com erros, com falhas e pecados, mas é um amor na verdade. E João estava celebrando aqui o fato de que Gaio andava na verdade. Ele diz, no versículo 3, fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Temos andado na verdade, temos andado no Evangelho de Cristo. E ainda, verso 4, não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Temos nos alegrado, irmãos, quando nós vemos os nossos irmãos andando na verdade, glorificando a Deus no mundo. Que coisa maravilhosa! Quando a gente vê os jovens cristãos assumindo a sua fé, testemunhando, criança, adolescente, nossos anciãos, vigorosos ainda na obra de Deus, falando desse nome com alegria, com entusiasmo, com coração grato, cheio de alegria. Que coisa tremenda! João diz, eu não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que nós possamos andar na verdade, irmãos. Andar na verdade também significa cooperar com o crescimento do Evangelho. Temos insistido aqui nessa mesma frase, o prédio está fechado, mas a igreja está em missão. Temos servido a Cristo nesse tempo, temos cooperado para o crescimento, para o avanço do Evangelho. Nós não deixamos de servir ao Senhor porque não estamos nos reunindo presencialmente. Nós continuamos servindo a Deus. Nós continuamos sendo igreja do Senhor. Que o Senhor nos ajude e que nós também, movidos por esse nome, possamos servi-lo. Eu gosto do verso 7, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Por causa do nome. Não saíram pela sua causa pessoal. Não saíram para autoengrandecimento, não saíram para se promoverem, mas saíram por causa do nome. E nós estamos nesse mundo. O Senhor tem nos conservado ainda nesse mundo, por causa desse nome. No dia em que nós fomos alcançados por Jesus, perdoados, transformados, selados com o Espírito Santo, Ele poderia ter nos levado aquele dia. Já estávamos preparados, Ele nos preparou para isso. Mas se Ele tem nos permitido continuarmos aqui, irmãos, é porque Ele quer que nós anunciemos esse nome glorioso. Por causa do nome foi que saíram, que por esse nome possamos glorificar a Deus, anunciar o Evangelho, servi-lo para a glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por sua palavra, e depois vamos ter um tempo de intercessão, que nós vamos poder compartilhar aqui os nossos pedidos de oração, nossos motivos de gratidão, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse nome glorioso, o nome de Jesus, nome sobre todo nome. A tua palavra diz que o Senhor Jesus se esvaziou vindo a esse mundo,
assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, morte vergonhosa, morte de cruz, morte dolorosa, mas a tua palavra diz que o Senhor o exaltou sobremaneira, primeiramente ressuscitando o Senhor dos mortos, também na ascensão, na entronização, e será entronizado, e já foi entronizado, e retornará para governar. Tua palavra diz que o Senhor, o Pai, o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome sobre todo nome, acima de todo nome. Mas o texto não para e diz, para que o Senhor fez isso? Qual é a finalidade, o propósito? Para que diante desse nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Obrigado por esse nome que está sobre nós, nome que foi invocado sobre nós, no dia do nosso batismo, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nome que nós carregamos, o nome que é glorioso, é tremendo, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não somos salvos por causa de Pedro, não somos salvos por causa de João, não somos salvos por causa de Maria, não somos salvos por causa de nenhum outro personagem bíblico, Davi, Salomão. Somos salvos por causa de Jesus, que pisou esse planeta, mas nunca pecou, que morreu em nosso lugar, mas que venceu a morte ao terceiro dia, e que promete perdão no seu sangue para todo aquele que nele crê. Obrigado, Senhor, por esse nome. Por causa desse nome eles saíram. Por causa desse nome a igreja no século 21 possa ser mobilizada, motivada, revestida do poder do Espírito e possa testemunhar alegremente desse nome maravilhoso, capaz de salvar, capaz de transformar, capaz de perdoar, de curar, de transformar. Louvado seja esse nome, o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém.